Alguma vez passou pela cabeça por que certas pessoas parecem já ter nascido com uma coroa invisível? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na Lei 34 do poder e descobrir como a forma que alguém se vê pode simplesmente virar o jogo de como o mundo inteiro trata essa pessoa. Pensa naquela pessoa. Aquela que entra numa sala e pronto, sem falar uma única palavra, já comanda respeito. É quase uma força da natureza, né? Que trata alguns como realeza e deixa outros, às vezes até mais talentosos, ali, na sombra. Que enigma é esse? É exatamente isso que a gente vai decifrar hoje. Olha só o nosso caminho hoje. Primeiro, vamos falar sobre essa tal de coroa invisível. Depois, a gente entra de cabeça na Lei 34. Vamos analisar um caso histórico fascinante, tirar umas estratégias bem práticas para o nosso dia a dia e, no final, fechar com um legado poderoso dessa ideia. Então, para começar, vamos entender esse problema do valor percebido. E a melhor forma de fazer isso é com a metáfora da coroa invisível. A verdade nua e crua é que somos nós que colocamos a coroa na nossa própria cabeça primeiro. A ideia aqui é direta e até um pouco brutal. O tratamento que a gente recebe é um reflexo de como a gente se apresenta. Se a projeção é de dignidade, o mundo não tem outra opção a não ser reconhecer esse valor. Agora, se a atitude é barata, bom, o preço que vão pagar vai ser baixo. Simples assim. E é justamente essa ideia que nos leva direto para o coração da estratégia, a lei de número 34, que ensina a gente a agir como reis. O ponto central da lei é que realeza não vem de berço, vem de postura. Pensa bem, até um rei de verdade pode perder o trono se não soubesse portar. Uma realeza rígida demais pode ofender, pode criar revolta, o que só prova que o status que você projeta é muito mais poderoso do que o status que você herdou. E aqui que a coisa fica interessante, porque entra em cena um mecanismo psicológico chamado efeito coroa. Confiança não é só um sentimento que fica dentro da gente, é um sinal que a gente emite para o mundo. E quando projetamos autoconfiança, ativamos uma resposta quase automática de respeito nos outros. Eles começam, de fato, a ver a coroa que a gente está vestindo mentalmente. Mas, vamos combinar, nada ilustra isso melhor do que a própria história. Então agora, vamos para um verdadeiro confronto de titãs. Cristóvão Colombo contra o rei Carlos I. Duas figuras que são a prova viva dos dois lados dessa lei. Cara, o contraste aqui é absurdo. De um lado, Colombo, um cara de origem comum, mas que agiu como um nobre e por causa disso foi tratado como um. Ele conseguiu o impossível. Do outro lado, o rei Carlos I, um rei de verdade, cuja postura arrogante e distante fez ele parecer vulgar para o próprio povo, e isso custou a coroa e a vida dele. Um agiu como rei para se tornar um, o outro era rei e agiu mal e perdeu tudo. E aqui está a lição de ouro, né? A linha que separa confiança de arrogância é muito, muito fina, mas é ela que define tudo. Colombo vendeu um sonho com confiança. Carlos I impôs a vontade dele com desdém. Um inspirou investimento, o outro inspirou rebelião. Fica claro que o equilíbrio é tudo. Ok, a história é fascinante, mas e aí? Como a gente traz esse poder para o nosso mundo, para a nossa vida? Vamos ver agora algumas estratégias bem práticas. A aplicação se resume a 3 pilares. Primeiro, projetar confiança, porque as pessoas simplesmente seguem quem acredita em si mesmo. Segundo, ser seletivo, porque aquela familiaridade exagerada, sabe? Ela corrói o respeito. A escassez aumenta o valor. E terceiro, agir com realeza, usando a própria dignidade como um escudo que ninguém consegue atravessar. E é dominando essas estratégias que a gente entende o verdadeiro legado da realeza. O que nos leva, então, às nossas conclusões finais. Essa citação é um aviso e tanto. Tentar ser o amigão de todo mundo, essa camaradagem forçada, muitas vezes tem um efeito contrário do que se espera. Gera desprezo. Às vezes, manter uma certa distância não é ser arrogante. É uma estratégia para preservar o respeito e aquela aura de liderança. Então, o que a gente leva de tudo isso? Primeiro, o valor de alguém não está no que a pessoa tem, mas na confiança que ela projeta. Segundo, a história mostra que é muito melhor ser um plebeu que age como rei do que um rei que age como um tolo. E terceiro, e talvez o mais importante, a dignidade pessoal não é só um traço de caráter, é uma arma estratégica poderosa. E para fechar, fica aqui um micropasso, um teste. Na próxima interação importante que tiver, seja uma reunião de trabalho, uma conversa difícil, foque conscientemente em manter uma postura régia. Sabe, ombros para trás, queixo erguido, aquela autoconfiança tranquila. Só observa a reação das pessoas. A mudança na dinâmica pode ser surpreendente. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se agir como um rei atrai poder,
Imagina só o que acontece quando se aprende a transformar o próprio tempo em uma arma. Mas isso é o segredo da Lei 35, que a gente vai explorar no nosso próximo encontro.